Olá, meu nome é Dalton Sissoko, sou arte educador aqui do Pato Artista e hoje vamos conversar um pouco sobre ansiedade. Ansiedade no caso aqui em relação ao trabalho nosso, né, como artistas aqui. No caso aqui pro resultado final, sabe, pro resultado do trabalho, né. Uma ansiedade então assim tipo do fim do seu trabalho. Né? Da obra artística que você está fazendo, né? Esse tema foi uma sugestão de uma seguidora do Instagram, né? A Eliane. Eu tive que confesso que eu tive que estudar, né? Um pouco sobre isso. Eu mesmo não sinto tanto esse problema, né? Eu entendo, né? Em partes, assim, eu tenho uma ansiedade, vamos dizer assim, como qualquer outra pessoa, né? Em relação a algum trabalho, em relação a alguma exposição, coisas do gênero. Mas isso nunca foi assim uma dor pra mim, de fato. E foi às vezes um incômodo, talvez, né? Mas assim, tipo, ou às vezes até uma excitação de a coisa acontecer logo, assim, né? Mas nunca foi uma de preocupação, de ser uma coisa muito dolorida, como eu venho observando, né? Ansiedade em si, né? Se ela chega a te prejudicar de alguma forma, assim, não só no desenho, mas em outros aspectos da sua vida, eu recomendo que você procure profissional da área, né? Profissional da área de saúde mental, pois ele que vai te ajudar, de fato, a resolver esse problema, tá? Aqui eu só vou fazer um relato um pouco do que eu vivi, né? Um pouco do que eu também sei de outros artistas, né? E um pouco das estratégias, né, que você pode utilizar para combater, né, essa ansiedade. Então, primeiro vamos definir, né, a ansiedade então é o quê? É uma preocupação intensa, excessiva e persistente, né? Então, esse problema, né, como que nasce esse problema, né? Por que vem essa preocupação, né? Eu acho que esse problema nasce um pouquinho da vaidade do artista, tá? Por quê? E é uma vaidade normal, tá? Eu tenho, todo mundo tem, tá? Que é o quê? Que é de querer ser admirado, né, pelas outras pessoas e também de não ser reprovada por elas, né? Então, tipo, a vaidade está relacionada a gente querer ser admirado, né, pelo nosso trabalho, e também tem essa questão, um pouquinho de medo de ser, vamos dizer assim, de acabar isolado das pessoas por causa da reprovação delas, sabe? E uma coisa meio primitiva até, nossa. É uma coisa difícil de combater, né? É uma coisa que é quase que instintivo nosso, né? Buscar isso. Só que o que acontece? Quando você se guia muito pelo olhar dos outros, né? Seguia assim o seu trabalho dessa forma, ele realmente não deixa de ser uma expressão, vamos dizer, sua, e começa a virar uma busca por aprovação. Isso é comum, isso a gente sempre vai buscar no caso de trabalho, principalmente quando você tem dinheiro envolvido, isso daí vai realmente acabar pesando muito, né? Você tem que realmente atingir aquelas expectativas, agradar o cliente ou a quem pediu, né, o seu serviço, e isso realmente pode afetar a pessoa, né? Mas o que a pessoa tem que entender é que é um trabalho, pode dar certo, pode dar errado. Isso não te faz menos ou mais artista, né? Às vezes não te faz nem menos ou mais profissional. Às vezes você não era o perfil certo para aquele serviço, né? Ou para aquele pedido. A pessoa tem que entender isso, né? A gente nunca, na verdade, vai agradar todo mundo. Isso tem que ficar na sua cabeça, sabe? Se você não tem como agradar todo mundo, então o que você faz? Você tenta fazer o que seja agradável primeiro para você, né? E um problema, assim, que eu percebo também bastante, né? Quando a pessoa acaba fazendo muitas coisas assim, preocupada muito com o olhar do outro, né? Além da ansiedade, é que vai criando uma certa alienação com o próprio trabalho. Essa alienação é de tal modo que desenhar ou pintar ou fazer a sua arte começa a ficar bem desprazerosa, sabe? Você não vê mais, tipo, começa a ser muito torturoso aquilo. E aí o que era uma paixão, o que era uma entrega, né, acaba virando quase que um instrumento de tortura. Aí, isso daí, se você passa por isso, né, com o desenho, em algum momento você sente isso, é bom você parar e refletir um pouco, rever muito bem o que você tá fazendo, o que vale a pena ser feito também. Eu, por exemplo, eu nunca gostei, na verdade, de fazer coisas pros outros, tá? Assim, posso fazer eventualmente alguma encomenda, né? Os commissions, né? Que o pessoal fala, mas eu chamo de encomenda porque é mais fácil de entender.
vendo meus quadros, isso não tem problema, assim, mas algumas coisas, assim, que às vezes acaba vindo de pedido pra mim, eu, às vezes logo de cara já saco que não é bem o meu perfil. Cara, eu não vou gostar desse tipo de trabalho, sabe? Às vezes o dinheiro, muitas vezes vem, assim, bastante trabalho, viu? Às vezes o dinheiro é bom, mas aí você tem que ponderar, sabe? Até que ponto vale a pena. Porque eu não gosto de me estressar e, sabe, ficar ansioso também, ficar brigando, ficar discutindo, e ficar me desgastando por um trabalho que às vezes não me traz, assim, traz o retorno, um certo retorno financeiro, mas de resto eu perdi tudo, sabe? Eu sinto que eu perdi tempo da minha vida, senti que perdi minha energia, senti que, tipo, beleza, deu uma graninha aqui legal, mas perdi muitos outros pontos, né? E às vezes em outros projetos que às vezes não me dão tanta grana assim, mas me dá mais, sabe, satisfação. Então é uma balança que a gente tem que ter, que colocar em mente também, né? Então ter esse controle, vamos dizer assim, essa noção, depende muito do seu autoconhecimento também, tá? Eu não saí assim de cara fazendo isso, tá? Tendo essa postura. Essa postura eu só fui ter mesmo já perto dos meus 30 anos, sabe? Mas antes, assim, acho que até o começo dos meus 20 anos, assim, nossa, o que viesse eu pegava, eu tentava fazer e trabalhava. Porque, é claro, né? Você tá novo, você tá aprendendo ainda o que você gosta. Você precisa de grana também. Então, tudo isso foi influenciando, né, nas minhas escolhas. E foi importante, assim, de certo modo, porque foi o processo que eu precisei passar, né, pra ver realmente o que eu gosto e o que eu não gosto de fazer. Então, eu me formei como designer gráfico e fui trabalhar com isso. Era até que ia bem, né, as pessoas gostavam do meu trabalho e tudo mais, gostavam da minha postura como profissional, mas eu era extremamente infeliz, assim. Eu não gostava de fazer aquele tipo de serviço, eu não gostava de prestar os clientes com que eu tratava, né? Que geralmente eram as empresas e tal. Mas assim, tipo, você acaba perdendo um pouco da motivação, assim, né? Quando você só fica vendo assim, tipo, que legal, meu trabalho só serve para o outro vender mais, né? Tipo, ou até mesmo, às vezes, até mesmo enganar os outros, de certo modo, né? Então isso era uma coisa que me desagradava bastante. Então isso acabava, né? E tinha pressão também, é claro, né? Pra você fazer um negócio legal, pra fazer, né? Tudo bem feito, tudo. Então foi um momento de estresse, assim, que eu tive, né? E um momento de estresse que eu acho que realmente aí, né, no caso, tinha a questão da ansiedade também, né? Outro momento também que eu lembro que tive bastante ansiedade foi na época de faculdade, quando precisava entregar, por exemplo, o TCC, né? Quando eu lembro que eu terminei, gastei quase que um semestre, né, pra planejar, entender, fazer tudo certinho que eu precisava fazer, e naquele final de semestre estava em pânico, assim, um pouquinho, porque, cara, de repente eu olhei, nossa, é muita coisa, né, pra ser feito. É claro que com o tempo, né, quando você vai fazendo coisa por coisa, né, vai vendo uma coisa se desenvolver, desenrolar, você vai ficando mais calmo, né, mas todo projeto grande, assim, de cara, assim, bate um pouquinho mesmo daquela ansiedade lá, porque é uma coisa geralmente gigantesca, né, e que você às vezes tem que fazer. Então é sempre isso, né, cara, Então a ansiedade, se ela é normal, né? Só que você não pode chegar a dominar. Se ela tá te dominando, então te afetando de uma forma muito, às vezes, com esboço, sabe? Já vi pessoa que, tipo, fica esboçando e fica ansioso com esboço, cara. Tipo, pra mim isso é meio louco, assim, mas ocorre, né? Acontece. Porque a pessoa já acha que tem que fazer uma coisa incrível, né? Porque vê outros artistas fazendo coisas incríveis, ela acha que ela também tem que fazer um esboço incrível, né? E esquece que precisa de tempo, precisa de estudo, e essas coisas não vêm de uma vez. Precisa ter paciência mesmo, ter paciência e aprender que pensamentos, né? Às vezes a gente tem controle sobre os nossos pensamentos. E essa é uma coisa que eu recomendo bastante, né? Os artistas a pensar, né? Tem a prática da meditação que ajuda bastante, né? Mas tem a questão também de, em todo momento que acontecem as coisas, você se observar e entender que você tem esse controle, né? Então, por que você está ansioso, sabe? Entender isso, né? Se questionar também, né? E criticar esse pensamento, né? Porque às vezes é um pensamento que faz o menor sentido, né? É uma coisa que às vezes é justificativa. Se a gente parar e reparar bem, analisar bem, né? Às vezes alguns pensamentos negativos que a gente tem, né?
causa ansiedade, às vezes a gente vê que não tem pé nem cabeça. A gente não sabe, às vezes, e o resultado final, sabe? Como que vai ser a aprovação, como que vai ser a reação das pessoas. A gente só vai saber quando a gente fizer, né? E, ao mesmo tempo, entender que a aprovação, desaprovação do outro não tem tanto impacto assim, sabe? Às vezes a gente acha que vai ser o fim do mundo, sabe? Não é como se você tivesse cometido um crime, né? Ao contrário, assim, tipo, tem que internalizar isso daí, que o processo de entender, né? E se dá também liberdade de errar. Então, uma das recomendações que eu dou até pra você exercitar às vezes, né? Se isso te afeta muito assim no desenho, pega um sketchbook, começa a rabiscar, tá? Coisas aleatórias, e rabiscos que você vai se dar liberdade de fazer desenhos feios, por exemplo. Você pode até fazer estudos, aproveitar para fazer estudos nisso daí, mas procura estudar coisas simples, tá? Coisas bem no fundamento mesmo, sabe? Tipo, traço, fazer umas caixinhas, sabe? Posicionar algumas peças. E aos poucos você pode, quando você vai se sentindo mais à vontade, né? De desenhar algumas outras coisas, né? Tipo, uns insetos, uns objetos que estiverem próximos de você. Isso vai de forma que você transforma esse processo de desenhar numa meditação ativa, saca? Eu sei que pode parecer estranho, mas se você tá realmente no desenho, é engraçado, mas você não tem tanta preocupação com outras coisas, sabe? Você não fica se pressionando, porque o que importa no momento que você tá desenhando é você e seu trabalho, você e aquele momento, né? Então isso que eu não troco por nada, sabe? Esse momento que eu tô totalmente no meu trabalho, tô no meu desenho, esse momento pra mim é algo impagável, assim. Por isso que eu sei que não importa, assim, o que eu fizesse pra ganhar dinheiro e tudo mais, eu sei que eu continuaria desenhando de alguma forma, de algum jeito na minha vida, porque eu preciso disso, né? Porque esse contato que eu tenho com o desenho é um contato que eu tenho comigo mesmo, né? Uma relação que eu tenho comigo e me leva, sabe? Me tira, assim, um pouco do momento, né? Da vida, e me traz dessas preocupações, né? Todo mundo tem um turbilhão de coisas na cabeça, né? Então, quando eu desenho, eu consigo me focar só naquele momento. E isso pra mim é mágico, assim. É um momento de encontro, né? Que me permite limpar minha cabeça, né? Na verdade. Quando eu termino de desenhar, normalmente eu já tô... É o momento que eu tô mais relaxado, assim. E geralmente é o momento que precede, assim, de eu ir dormir, alguma coisa assim. Então, é essa característica, assim, que eu tenho, assim, que eu utilizo pra mim, né? Não sei se vai funcionar para todo mundo, né? Mas acho que é importante ter essa análise, né? E esse exercício, assim, de se dar a liberdade de errar, de fazer coisas feias, sabe? E às vezes a gente não se dá essa liberdade, e não ter essa liberdade de errar, não ter liberdade de fazer coisas que não é pra agradar nem a você, nem a ninguém. É só pra você ter o ato de, sabe, de rabiscar, de curtir aquele momento do desenho. Eu acho isso mega importante, e uma coisa que às vezes a gente não ensina, às vezes esquecemos, né, de falar isso durante algum curso de desenho, durante uma aula de desenho, mas é muito importante, sim, que você desligue sua mente às vezes pro resultado e foque apenas no processo, tá ok? Então eu espero que tenham gostado dessa conversa, tá? Qualquer coisa, coloque também nos comentários, né, como que é a sua relação com a ansiedade. Como eu falei, o meu não é muito profundo, né, mas eu sei que algumas pessoas teve mais experiência com isso e conseguiram às vezes sair melhor, né? Então não deixe de colocar nos comentários, né, como que é a sua relação com a ansiedade, né, e como você se vira pra driblar ela, assim como vai ser uma informação muito importante, assim, não só pra mim, mas acho que pra qualquer outra pessoa que chega aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, viu? Até mais. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Se você gostou do conteúdo, não deixe de seguir o canal, dar o seu like e também de comentar que assuntos você gostaria de ver por aqui. E como sempre, obrigado por assistir.